Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos de minha guarda, intercedei por mim. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ontem lemos o Evangelho de Emaús, em que os discípulos reconhecem finalmente o Senhor e para aqueles a quem já era tarde que o Senhor continuasse o caminho, mas deixou de ser tarde. E metem-se à estrada e voltam para Jerusalém porque querem falar, querem dizer a toda a gente aquilo que eles viram. E eis que contam. E enquanto diziam isto, Jesus aparece-lhes. Apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: porque estáis perturbados? Porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Imagino-o a sorrir, imagino-o até um bocadinho divertido, com toda aquela perplexidade, toda aquela admiração, todo aquele estado de espírito que eles apresentavam. Porque estáis perturbados e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Então trazem uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Disse-lhes Jesus: foram estas as palavras que vos dirigi, quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então eles começam a entender. Abre-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E o Senhor pode então explicar. Todos os Evangelhos desta a oitava da ressurreição, mostram este choque, o choque da comunidade dos discípulos. Parecem ter dificuldade em perceber o que é que se está a passar. Sentem medo, sentem espanto, perturbação, não compreendem, ficam confusos. E a nós até nos pode parecer algo estranho, porque Jesus lhes tinha falado, tinha anunciado, estava aparentemente tudo tão claro, porque nós lemos os Evangelhos e fomos vendo como lhes falou uma vez e outra e outra. Na tentativa de entender esta perplexidade, estes estados de espírito, um sacerdote, creio que era americano, recordava-se de algo que lhe acontecera com um amigo ainda uns dias antes. Estava a pregar uma meditação e recordava isto, ao falar dos discípulos e daquele atordoamento intelectual. Falava de que estava a fazer um test drive com um amigo
imagino que num carro bom, e de repente, do meio dos carros, do meio dentre os carros, sai disparado um miúdo. E foi preciso o seu amigo que ia a conduzir, teve que fazer uma travagem brusca. E eles viram a cara do miúdo que ficou petrificado em frente do carro e assim bloqueado, com medo, uma surpresa. Surpresa! O que é que está aqui a acontecer? Ao mesmo tempo, medo depois por tudo aquilo, não sei, se calhar porque lhe iriam ralhar, porque talvez pouco a pouco lhe viriam à cabeça o que é que está aqui a acontecer, porque é que vem um carro, o que é suposto, o que é que talvez se lembrasse de alguma coisa, imagino eu. Encolhia-se, dizia ele, depois foi fazendo vários comentários, mas eu tentei imaginar a cena e esperava que lhe ralhassem, que o castigassem. E este sacerdote sentiu pena disto, daquele. Também esperava e estava aliviado, graças a Deus não aconteceu nada, podia ter acontecido, foi uma coisa dramática, não é? Porque uns segundos, ou de outra forma, podia ter sido mesmo atropelado, e queriam que aprendesse a lição e que percebesse que quando se sai é preciso olhar, não é? Mas é provável que ele, imagino eu, por aqueles comentários que fazia aquele sacerdote, que o miúdo tivesse idade para saber aquilo, só que estava com outra coisa na cabeça, estava à espera de não sei o quê, se calhar estavam-lhe a prometer um gelado ou outra coisa qualquer, que fez com que atravessasse a estrada sem sequer olhar. Eu pensava em Nosso Senhor e como olha para aqueles discípulos, como olha também para nós. Porque da mesma maneira que me dei conta de que aquele sacerdote estava com pena daquele miúdo por ter medo deles. Esperava que se calhar que eles lhe batessem, que eles fizessem qualquer coisa, que lhe falhassem e não era nada disso que lhes estava no coração. Eles estavam aliviados, queriam saber se ele estava bem, e eventualmente chamar-lhe a atenção para que não voltasse a fazer aquilo, para que estivesse atento. Vejam o que acontece hoje. A paciência de Jesus. Como lhes pergunta: por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Disse-vos há pouco que imaginava que estivesse a sorrir, com um tom alegre, com um tom simpático, para ver se eles se despertam, para ver se eles o reconheciam mesmo, como aquele Jesus que tantas vezes brincou com eles, que lhes disse piadas, que se riu das piadas deles, com o qual eles estavam tão à vontade. Depois mostra-lhes, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E mostrou-lhes as mãos. E mostrou-lhes os pés. Ou seja, estão a ver a situação até um bocadinho ridícula. Ou seja, Nosso Senhor tem que levantar a túnica e mostrar-lhes os pés. Para que eles vejam o que é que Ele está a mostrar. As chagas. As chagas das mãos, as chagas dos pés. Ainda que esteja ressuscitado. Curado, mas quer permanecer com as suas chagas. Sou eu mesmo. Eu, Jesus, eu que fui crucificado. Eu que João e Nicodemos e José de Arimateia desceram da cruz e o depositaram no túmulo. Sou eu mesmo. Mas eles estão atordoados, não conseguem, e por isso dizem: tens alguma coisa para comer? É quase que como caricato, porque estão a ver um ressuscitado a comer peixe, a comer uma posta de peixe ali à frente de toda a gente, e como é ali mesmo. Só depois se acalmam, começam a vê-lo a comer, aquela proximidade tão grande. Comer junto connosco, comer da nossa comida. Talvez os tenha interrompido, bom, não sei, era de manhã, mas tinham ali uma posta de peixe. Pois ali estavam. Então acalmam-se. E quando eles começam a acalmar-se e a dar-se conta que de facto é mesmo Ele, talvez tocando, então o Senhor começa-lhes a falar
de que já lhes tinha dito tudo isto. Não se lembram? Não se lembram de que eu vos disse todas estas coisas e que vos disse várias vezes? Foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Disse-vos: tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Tudo isto tem de se cumprir. E Lucas provavelmente estaria a resumir, porque talvez Nosso Senhor começasse a contar, lembram-se desta profecia? Então não estão a ver? E aquela? E a outra? E nos Salmos? Não cantaste? Se calhar até dizer, não se lembram de cantar este cântico? Talvez para algum que gostava mais daquele salmo, ou para aquele que gostava de entoar aquela outra coisa, daquele que lhe perguntou talvez alguma passagem. E Nosso Senhor, que os conhecia, que se recordava, que fazia-os recordar aquelas coisas todas. E abriu-lhes então o entendimento, para que compreenderem as Escrituras. É uma forma resumida de talvez dar muitos exemplos. E então, agora, nessa cena, ao veres aqueles homens assim, e as mulheres que estariam com eles, ali, a comunidade dos discípulos, imagina a sua alegria, a alegria daqueles corações, quando compreendem realmente o que aconteceu. Quando, de repente, abrem-se os olhos da sua inteligência, a sua inteligência de repente começa a encaixar as peças, aceitam a realidade. Ele, Jesus, está vivo. Venceu a morte. Ele morreu mesmo. Não é que sobreviveu. Não. Ele morreu, mas venceu a morte. Ele tem as marcas dos cravos. Ele foi trespassado. E está vivo. Venceu a morte. Redimiu-nos. Ofereceu um sacrifício de expiação pelos pecados ao Pai, tal como estava anunciado. Ou seja, fomos salvos. Abriu-nos as portas do céu. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro foi realmente imolado. Foi Ele. Imolou-se na cruz. E o seu sangue salvou-nos, tal como o sangue dos cordeiros no Egito salvou os nossos pais. O seu sangue salva-nos a nós. E eles estariam a recordar o que os rabinos tinham ensinado, o que tinham ensinado a propósito das profecias. E a lembrar-se de tudo isso, e de como Nosso Senhor lhes tinha dito aquelas palavras, e como tudo encaixava agora. À medida que se iam lembrando de todas estas passagens, de todas estas explicações, de todas estas profecias, iriam percebendo que precisamente se tinham cumprido todas. E então, à medida que aquilo ia acontecendo, a sua alegria ia crescendo. Porque esta também, e aquela, e talvez fossem falando uns com os outros ao longo daqueles dias. Seria, não sei, seria uma semana incrível. Volta ou não volta a apetecer-lhes a cantar, a gritar, abraçarem-se, não sei, dependendo do caráter de cada um, da sua forma de ser, mas é essa a alegria que a Igreja quer replicar todos os anos, no tempo pascal, mas de uma maneira muito especial, nesta oitava da Páscoa. Alegria que convive com tudo o resto, porque eles estavam ainda, se calhar, ainda com medo dos judeus, mas viviam a alegria, uma alegria entre eles. Eram perseguidos. As circunstâncias eram as que eram. E as circunstâncias são as que nós nos encontramos. E a mim chamou muita atenção o contraste de MC, de Montes Claros. Porque estava eu a meditar e a lembrar-me e a ler e a considerar estas
estas alegrias pascais e cruzo-me nos corredores, ia dizer Santa Páscoa, cruzo-me nos corredores com gente que estava preocupada. Então, tudo bem, tiveste uma boa Páscoa? E de facto a resposta era sim. Sim, foi bom, graças, obrigado. Senhor Padre, então, e está tudo bem? Pois vou ter um teste agora. e outro que tinha uma entrega, e outro que estava com uma cara assim, enfim, muito cansado. Foram imensos, com rostos que contrastavam com a alegria pascal. Rostos não pascais, claramente, mais próprios do técnico e de outras instituições que enfim, que não sei, não primam pela alegria pascal. Até algum tinha marcado uma entrega ou algum teste para o dia a seguir à Páscoa, ou seja, para fastidiar mesmo, assim, só para chatear, parecia. Ou não, porque certamente, enfim, eles terão as suas lógicas. Mas eu olhava para eles, cruzava-me convosco nos corredores e a pergunta que me vinha era: como é que eu lhes falo desta alegria pascal? Ou seja, como é que eles podem viver a alegria pascal nestas circunstâncias? Porque se calhar vão-me dizer ao Sr. Padre, mas como é que é? Eu não consigo viver essa alegria, eu não consigo. Sr. Padre, eu estudo no técnico, não é? Ou eu estudo em agronomia, ou eu não sei, estas coisas, isto não dá, não é? Pode ser um bocado postiço, pode ser um bocado hipócrita, falso, que é algo que ainda para mais sempre foi mau, mas graças a Deus acho que é uma coisa que a cultura atual pois tem uma espécie de repelús especial. Deveríamos esperar por outra altura para celebrar a Páscoa? Tem algum sentido? E precisamente neste contraste, na terça-feira, fui receber no colégio onde sou capelão uma série de famílias, mais do que famílias, uma série de mães e uma série de alunos novos, ucranianos, e pediram para estar presente um sacerdote que é o sacerdote que acompanha a comunidade ucraniana em Portugal. Somos mais ou menos da mesma idade, percebi na altura, e o certo é que estava eu a tentar conhecer esse padre Nataniel, que me disse que era padre basiliniano, de São Basílio, dos padres de São Basílio da Ucrânia, uma comunidade religiosa, e está cá há 21 anos para atender a comunidade ucraniana. Veio com 11 dias de padre para Portugal. Tinha acabado de ser ordenado, tinha estudado no Brasil, portanto sabia português, foi logo enviado para cá. E vinha vestido de padre, um clergyman, e um cabeção tinha assim um padrão que eu diria associei aos trajes típicos ucranianos, ou seja, com um padrão de bordados assim parecido. E ele tinha acabado de dizer, portanto, cruzámos, falámos, alguém perguntou pela sua família e ele disse que se estava cá, ele disse não, está toda lá. E onde é que vive? Em Lviv. E nós estávamos a tentar perceber onde é que... e ele explicou logo, pois foi bombardeada ontem. E continua a ser, tanto quanto as notícias que eu pelo menos pude seguir. E, claro, o nosso rosto de consternação e tal, fomos mudando descemos um bocadinho e alguém perguntou, uma professora perguntou se, vem vestido de padre ucraniano. Assim pensou que, como tinha umas coisas amarelas e azuis também, associou qualquer coisa desse género. E ele disse, não, é Páscoa. Agora, se calhar devia ser mais próprio, eu tenho também uma preta e vermelha, com padrões vermelhos. É mais próprio para aquilo que está a acontecer. Fez uma pausa e imediatamente disse, mas é Páscoa. Ele ressuscitou. Está bem assim. Fiquei impressionado. Porque logo a seguir, um sorriso. E aliás, toda a conversa era muito simpática.
muito agradável, ele estava muito agradecido com no colégio estavam a receber aquelas crianças e estavam bem, e transmitia felicidade. Ele ressuscitou. E isto fez-me pensar. Essas eram as circunstâncias com que vivia a alegria pascal. Ter toda a família naquela cidade e não se sabe o que é que vai acontecer. Saber pela fé que Jesus ressuscitou muda tudo. Há esperança. E por isso há otimismo e por isso há alegria. Chamou-me a atenção que trocámos umas quantas mensagens. Um pouco depois mandei-lhe uma mensagem, porque trocámos, levei-o, ele tinha um funeral, dei-lhe boleia, fomos conversando um bocadinho e no final eu fiquei com o número dele e ele o meu. Então mandei-lhe umas coisas. E ele respondeu-me com um vídeo. E eu pensava que podia ser um vídeo, aliás percebi que era um vídeo ucraniano, começava com os sinos na Ucrânia. Eu não sei o que é que vocês pensariam que seria um vídeo de um padre que me acabou de dizer estas coisas. E eu pensei que fosse um vídeo sobre a Ucrânia e como a Ucrânia estava e para que me ajudasse a rezar por ela. Mas não, era um vídeo em que apareciam uns sinos, umas cúpulas da Ucrânia, de Kiev, penso eu que era aquela catedral de Kiev, e depois logo a seguir uma igreja enorme com um ovo gigante. Um ovo de Páscoa gigante, do tamanho da igreja, praticamente. Eu só vi uma vez, tenho que ver outra vez, mas depois a seguir aparecia mais outro ovo, todo colorido, e mais ovos, e mais ovos, e mais ovos, à porta das igrejas, coloridíssimos, com aqueles padrões mais desse género que vos disse, ou seja, imaginem umas coisas mais daquela cultura, daqueles tradicionais, e muito coloridos, cores vivas, cores alegres. Era um vídeo pascal, a dizer, ele ressuscitou, ele está vivo, está connosco. Os ovos têm este significado de vida nova, esperança, felicidade, a vida nova que nos traz Nosso Senhor. E por isso, essa era a alegria. Ele ressuscitou, mas ele ressuscitou. Está bem assim. Temos de viver esta alegria. E um sorriso. Este ato de fé transforma-nos. Faz-nos ver tudo de forma diferente. É aquela visão, não estou só. Nem eu, nem aquele senhor padre, nem a sua família lá onde vive. Porque temos Deus connosco. E por isso podemos olhar para a vida de uma maneira diferente. A alegria verdadeira não depende do bem-estar material, da ausência de dificuldades, do estado de saúde. A alegria profunda tem a sua origem em Cristo, no encontro com Ele, no amor de que Deus nos rodeia e na nossa correspondência a esse amor. Cumpre-se também agora aquela promessa do Senhor: e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Ninguém nem nada, nem a dor, nem a calúnia, nem o desespero, nem as fraquezas próprias, se retornamos prontamente ao Senhor. Esta é a única condição da verdadeira alegria, não nos separarmos de Deus. Assim dizia Francisco Fernandes Carvajal, numa meditação desta oitava da Páscoa. Em Sevilha, na Sexta-feira Santa, o sacerdote que pregava, em que estávamos, o grupo que estávamos lá presentes, dizia que tinha pela primeira vez, era um sacerdote já um bocadinho, enfim, teria para aí uns 70 anos, se calhar, quase 60 e muitos, 70, e tinha sido consultado pela primeira vez sobre um assunto, e um pedido de conselho, um desabafo, talvez. Era um amigo que estava na unidade de cuidados intensivos e que lhe tinha telefonado, ou seja, telefonado para essa pessoa que se tinha pedido conselho ao sacerdote. E dizia que se queria despedir dele, estava na unidade de
cuidados intensivos e dentro de uns dias iria receber a eutanásia. Presumo que qualquer um de nós entraria em choque. Agora, o que é que eu faço? E o que é que eu aconselho? Enfim, o sacerdote explicava um bocadinho o que é que poderia acontecer, tentava meter-se na pele daquela pessoa que se sentia um peso, mas veio por contraste à cabeça o exemplo de um rapaz de 21 anos que faleceu com cancro, mas faleceu feliz, que irradiava felicidade, que irradiava alegria. Era Pedrito Ballesteros e o Zé Reis conheceu em Manchester. Ele era inglês, nasceu em Inglaterra, mas era filho de sevilhanos. Dali, paroquianos daquela paróquia, casualmente aquele sacerdote conhecia porque ele vinha lá passar férias. Por isso achámos curioso, eu achei curioso que tivesse lá as pagelas com aquele rapaz, um sorriso incrível. E já tinha ouvido histórias dele. Uma das coisas que contou este sacerdote foi que ele costumava chamava, quando já estava quase a morrer, telefonava aos amigos para se despedir deles, para estar com eles, para estar e os ajudar. E uma das perguntas que lhes costumava fazer a eles era: és feliz? E eles lá respondiam. Mas houve uma vez um desses amigos atreveu-se a devolver a pergunta. E perguntou-lhe: e tu, és feliz? E a resposta de um rapaz que tinha dores terríveis, que estava a morrer, que sabia que ia morrer, foi desconcertante. Nunca fui tão feliz. Sincera, do fundo da alma, nunca fui tão feliz. Estar alegre é uma forma de dar graças a Deus pelos inumeráveis dons que Ele nos concede. A alegria é o primeiro tributo que devemos a Deus, a maneira mais simples e sincera de demonstrar que temos consciência dos benefícios da natureza e da graça e que os agradecemos. O nosso Pai, Deus, está contente connosco quando nos vê felizes e alegres, com a felicidade e a alegria verdadeiras. Nunca fui tão feliz. Porque amava, porque tinha uma visão de eternidade, porque tinha fé em Deus, porque o sentia próximo, porque tinha Deus consigo. Não sei, a todos nós nos passará pela cabeça perguntas sobre isto. Foi impressionante, acho eu, para todos nós gostámos muito de Sevilha e aqueles passos de que vos falei nas meditações aqui em Montes Claros. Antes, falei-vos daquilo que não saberia que iria encontrar pelo YouTube, teria visto umas imagens, mas todos nos ficámos impressionados com a passagem dos andores diante de nós e com a música e com tudo aquilo. De facto, conseguíamos meter nas cenas. Houve uma altura em que eu caminhei quase 50 metros ao lado de Nossa Senhora. Ainda para mais era um corredor que tinham formado junto da catedral. Estava tapadas as vistas mesmo para que as pessoas não ficassem ali paradas a espreitar. E então era só um corredor num sentido e um corredor no outro sentido. Mas quando o andor passou com a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora o rosto estava acima dessas placas. E por isso eu pude ir caminhando ao lado de Nossa Senhora quase sem ninguém. E ali deu-me para imaginá-la ali a percorrer aquela via dolorosa e vê-la assim sofredora
muito bonita, porque aqueles rostos são espetaculares, são extraordinários, e com aquela música que toca o coração, que ajuda a rezar. Imaginá-la a recordar cenas da infância. Fui contemplando os vários mistérios através desse rosto de Nossa Senhora. E depois, ao lembrar-me disso, imaginei a mesma coisa, mas com Nossa Senhora já na manhã da ressurreição. Nossa Senhora ao abraçar o seu filho. Ou Nossa Senhora, assim, a recordar-se de tudo aquilo que passou, mas à luz da ressurreição. Que alegria! Como seria o coração, como estaria o coração de Nossa Senhora? Bem, já está na hora, já estou a passar do tempo. Pois podes imaginar tu essa alegria, a alegria de Nossa Senhora. Essa é a alegria que ela quer que tu vivas, que recordes tudo, que encontres Jesus, que vivas feliz. Também olhando para as tuas coisas, sabendo descobrir motivos para estares alegres, porque tens Deus contigo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos de mi guarda, intercedei por mim.